Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Que Deus abençoe as nossas vidas. No vídeo de hoje, nós daremos aqui continuidade à nossa análise do vídeo de ontem sobre fatos, interpretações e narrativas, cujo contexto escolhido foi a aliança entre Josafá, rei de Judá, e Acabe, rei de Israel, quando Acabe tinha uma guerra contra o rei da Síria. E nós fizemos ontem a análise dentro de um contexto, mostrando ali duas situações que ocorreram e as visões dessas situações em relação aos escritos bíblicos de dois livros, o livro de 1 Reis e o livro de 2 Crônicas, visto que era o mesmo evento. E nós ali chegamos à constatação que o evento descrito no livro de Reis, ele citava as ocasiões em que Josafá sofreu ali um livramento de Deus e também a situação em que os navios que ele estava construindo com o rei Acasias, filho de Acabe, se quebraram, ou seja, foram situações que aparentemente ali eram naturais, como obras do acaso, enquanto a narrativa do livro de Crônicas mostrava claramente a interferência de Deus nas duas ocasiões, uma para o livramento do próprio Josafá, que clamou a Deus e este o livrou, e o segundo no evento dos navios, aonde a construção dos navios ali foi criticada pelo profeta enviado por Deus, o qual disse que Deus, o próprio Deus, havia destruído as obras de Josafá, porque ele ali queria ir para Ofir para trazer ouro junto com o rei Acasias, e Deus disse que estava destruindo aquelas obras, ou seja, foi uma ação direta de Deus. Junto a esses dois eventos, nós temos ali também o envio de um espírito de mentira para que tivesse persuadido Acabe e esse caísse, ali na guerra em Ramote Gileade contra o rei da Síria. Acontece que a análise inicial nos permitiu ver a interferência de Deus, tanto para o livramento de Josafá, quanto para a sua exortação ali e repreensão. Hoje, dando continuidade a esse vídeo, a segunda parte desse vídeo, nós vamos fazer uma análise em relação ao próprio Josafá, ou seja, a repreensão de Deus a Josafá. Por que Deus o repreendeu? Acontece que o livro de Reis, 1 Reis, no capítulo 22, coloca essa história de uma maneira bastante compacta. Inclusive, ontem eu esqueci de citar o versículo 22 do capítulo 22, versículo 49, que cita que os navios se quebraram quando Josafá se aliou a Acasias na construção desses navios. Mas está na descrição do vídeo da primeira parte. Então, dando continuidade a essa análise, quando essa história do livramento de Josafá, quando o Senhor livra Josafá, nós temos uma história de crônicas que se desenrola por 4 capítulos. E o capítulo 17 é onde tem o início, o reino de Josafá, o início do seu reinado. E vai descrever ali que ele vai ter um governo, segundo o agrado de Deus, porque ele vai dar prosseguimento às obras do seu pai, o rei Asa, e vai ali ter cuidado em instruir o povo na lei de Deus. Isso vai ser descrito no capítulo 17. No capítulo 18, foi o capítulo da nossa base inicial de análise, que é quando ele faz uma aliança, Acabe o convida para fazer uma aliança. E é nesse capítulo que ele se envolve na guerra e que Deus vai livrá-lo. Acontece que, quando Josafá retorna para Jerusalém, esse capítulo 18 descreve essa aliança em relação à guerra. Logo no capítulo 19, no primeiro versículo, a Bíblia relata que Josafá, voltando para Jerusalém, Deus envia um profeta ao seu encontro e vai justamente dizer
que como Deus estava desagradado dele, ou seja, Deus vai repreendê-lo por ter se aliado àquele que o Senhor aborrecia, ou seja, aqueles que não praticavam a obra de Deus. E então, Josafá vai receber essa repreensão e vai depois continuar na sua obra. Vai voltar para o seu trabalho, ou seja, ele vai continuar fazendo um bom reinado e buscando ali ensinar o povo na lei de Deus. Acontece que no capítulo 20, ou seja, após esse capítulo 19, foi onde nós descrevemos, no versículo 35 do capítulo 20, a aliança de Acasias com Josafá, e ali também Deus ele vai receber uma nova repreensão de um profeta enviado por Deus, dizendo que Deus havia destruído as suas obras. Então nós temos duas ocasiões em que Josafá vai ser repreendido. Mas ainda, além dessas duas ocasiões, nós temos uma terceira ocasião, que é quando Josafá ele se alia ao terceiro, ou seja, ao terceiro rei dessa linhagem de Acabe, que é o segundo filho de Acabe, chamado Jeoás. Porque Jeoás, quando os moabitas se rebelaram contra Israel, Jeoás também convida Josafá para fazer uma aliança com ele, junto com o rei de Edom. Então ali tem 3 reis, né, indo em guerra contra os moabitas. O rei de Edom, o rei Josafá de Judá e o rei Jeoás de Israel. Esse capítulo 3 de 2 Reis é o episódio no qual tem a participação do profeta Eliseu, ou seja, esses 3 exércitos estavam numa terra deserta e sem água, a ponto de perecer mesmo longe da batalha. Acontece que nós vamos entender que era do desagrado de Deus essa relação de Josafá com a casa de Acabe, porque ainda que o rei Joás fosse descrito como um rei menos pior do que seu pai e sua mãe, do que Acabe e Jezabel, o próprio profeta Eliseu vai dizer para Jeoás que ele procurasse os profetas de seu pai e de sua mãe, ou seja, os profetas de Baal. E se não fosse pela presença de Josafá, que ele nem o veria. Ou seja, nós vemos ali que Eliseu não concordava muito com essa aliança também de Josafá junto com Jeoás. Ou seja, foram 3 situações que demonstram a insistência de Josafá em estar se unindo a reis que tinham práticas que desagradavam a Deus. E nós vamos aí usar o versículo de Amós 3,3, né? Que diz que andarão 2 juntos se entre eles não há concordância. Então nós vemos que Josafá andou em concordância com esses reis, ainda que suas práticas fossem diferentes, mas ele estava ciente de que estava desagradando a Deus, porque Jeoás, ele é o terceiro rei da linhagem ali de Acabe. Primeiro vem Acabe, e lá no versículo 19, 2 Crônicas, Josafá é repreendido por causa da sua aliança com Acabe. No capítulo 20, no versículo 35 de 2 Crônicas, um profeta é enviado para dizer que Deus estava destruindo as obras de Josafá por haver se aliado a Acasias, que era um mau rei, e o rei Jeoás, que sucedeu a Acasias após a morte deste precoce. Também Josafá vai ser repreendido. Então Josafá ele se alia a Acabe e seus 2 filhos, ou seja, aos 3 reis da dinastia da casa de Acabe. Josafá vai ter uma aliança com eles e vai sofrer uma repreensão de Deus em cada uma dessas situações. Então nós vamos entender que, embora Josafá seja descrito como um homem que andou segundo a lei de Deus e que agradava a Deus pelas suas obras, ele vai ali insistir nas suas más companhias e desagradando a Deus. Então nós vamos ver num terceiro vídeo ainda as consequências que essa aliança vai trazer para a casa de Josafá, ou seja, para a própria dinastia do reino de Judá. Então nós entendemos que, por mais que nós estejamos na presença de Deus e andemos nos seus caminhos, nós precisamos ser cuidadosos com aquilo que desagrada a Deus. Que
Deus esteja nessa hora abençoando a todos, no nome de Jesus, esteja aí nos acrescentando entendimento para que nós possamos buscar aquilo que agrada a Deus, em nome de Jesus. Amém.